Fala, meu povo! Hoje vamos falar do Jinru novamente, Solo Leveling, especificamente os próximos grandes inimigos do Jinru. Então vamos lá, depois da derrota de Beru e transformar a criatura mais aterrorizante da ilha de Jeju em apenas um soldado, Sun Jinru parece ter chegado a um ponto que ninguém consegue mais pará-lo. Mas existe um detalhe assustador: Beru não era um grande inimigo, na verdade ele era apenas um aquecimento. Daqui pra frente, Jinru vai enfrentar o criador do próprio sistema, um rei capaz de comandar gigantes, uma criatura que pode se regenerar mesmo depois de ser cortado ao meio. O pau vai torar. E ainda tem dois monarcas que conseguem fazer o impossível. Olha o spoiler: matar Jinru. Sim! O protagonista sempre volta mais forte e será derrubado de verdade. E mesmo depois de alcançar sua forma completa, ainda existirá um inimigo tão absurdo que conseguirá apagar seus soldados das sombras para sempre. Um inimigo que coloca até o exército de Jinru em desvantagem. Hoje você vai conhecer os próximos grandes inimigos do Jinru, em ordem de perigo. E fica até o último, porque o Monarca da Destruição não é apenas o mais forte da lista. Ele é o único que realmente consegue responder a pergunta da capa: quem pode parar o Sun Jinru? Aviso importante antes de prosseguir: daqui em diante teremos spoilers pesados do manhwa, começando exatamente depois do ponto que o anime parou. Dado o aviso, vamos começar. Vamos começar com o que muda depois da ilha de Jeju. Até a ilha de Jeju, quase todos os adversários do Jinru funcionavam como obstáculos para o crescimento dele. Cada batalha entregava experiência, habilidades, hits ou uma nova sombra. Quanto mais perigoso era o inimigo, maior se tornava a sua recompensa. Mas depois de Beru, a lógica muda completamente. Jinru já não estava apenas subindo de nível. Agora, outras entidades começam a perceber que o poder dentro dele não pertence a um caçador. Os seres mais antigos daquele universo entendem que o sucessor do Monarca das Sombras está despertando. E é por isso que Thomas André e Dongson, por mais perigosos que pareçam, não são verdadeiros problemas. Eles ainda pensam como humanos. O conflito que se aproxima começou antes mesmo da humanidade existir. E o primeiro grande inimigo desse novo estágio não quer somente derrotar o Jinru. Ele quer pagar a consciência dele e entregar o seu corpo para outra entidade. Vamos para a próxima ameaça: o arquiteto do sistema. O primeiro grande inimigo é Kandiaru, mais conhecido como o Arquiteto. Se você lembra do começo de Solo Leveling, foi dentro do templo Cartenon que o Jinru quase morreu e recebeu acesso ao sistema. Durante muito tempo, parece que aquele poder simplesmente escolheu o Jinru porque sobreviveu às regras da masmorra dupla. Mas a verdade é muito mais sombria. O sistema não apareceu para transformar o caçador mais fraco em um herói. Ele foi construído como um programa de treinamento. Cada missão diária, cada ponto distribuído, cada masmorra instantânea e cada habilidade recebida tinha um único objetivo: preparar o corpo de Jinru para suportar o poder completo de Ashborn, o Monarca das Sombras original. E quem criou todo esse mecanismo foi o Arquiteto. Ele acreditava que quando Jinru estivesse forte o suficiente, a consciência de Ashborn assumiria o corpo dele. Ou seja, para o Arquiteto, Sun Jinru nunca foi o verdadeiro escolhido. Ele era apenas um recipiente que precisava ser fortalecido antes da troca. Essa revelação transforma tudo. Jinru acreditava que estava usando o sistema, quando na verdade o sistema estava usando o Jinru. Quando ele retorna à masmorra dupla, o Arquiteto demonstra por que é diferente de todos os inimigos anteriores. Ele conhece as regras, controla as estátuas que podem interferir diretamente nas habilidades concedidas ao jogador. Jinru não está lutando apenas contra um chefe, ele está enfrentando o administrador do próprio poder. É aqui que o primeiro grande momento da tensão do vídeo. Se o Arquiteto criou o sistema, como Jinru poderia vencê-lo usando habilidades que o próprio inimigo controla? E fala. A resposta é que o Kandiaru cometeu um erro fatal. Ele acreditava conhecer a vontade de Ashborn. Quando chega o momento da transferência, o Monarca das Sombras não apaga Jinru. Ashborn escolhe confiar nele. O Arquiteto percebe tarde demais que foi traído. Adivinha por quem? Pelo próprio ser que pretendia servir. Faz o Jinru recebe o Coração Negro. Sua reserva de mana dispara e a autoridade de Kandiru começa a desaparecer. O homem que planejou cada nível descobre que seu jogador cresceu além das limitações do jogo. O Arquiteto é derrotado. Mas deixa uma pergunta enorme: se o sistema era apenas um treinamento, para qual guerra o Jinru estava sendo preparado? A resposta começa a aparecer com o próximo inimigo. E ele não vem sozinho. Ele traz gigantes suficientes para destruir um país inteiro. A próxima ameaça: o Rei dos Gigantes. Legia é o monarca do
princípio, também chamado de monarca do começo, e o rei dos gigantes. Quando um portão de nível 5 surge sobre Tóquio, a situação deixa de ser uma invasão comum. Os gigantes atravessaram o portal e começaram a destruir tudo no seu caminho. Não são um monstro que um grupo normal de caçadores consegue conter. Cada um deles funciona como uma calamidade ambulante. Jinru entra em ação, e como já é esperado dele, né, transforma o desastre em uma demonstração de poder. Só que no interior do portão, ele encontra algo mais importante do que os gigantes, o próprio rei deles, preso e acorrentado. Leja não começa a conversa atacando, ele entrega informações. E é com ele que Jinru se aproxima de verdade sobre a guerra entre os monarcas e os governantes. Leja tenta mostrar que a Terra não é centro daquele conflito, ela é o próximo campo de batalha. Isso torna a cena muito mais perigosa do que simplesmente uma luta. Pela primeira vez, Jinru encontra um inimigo que pode ajudá-lo a entender tudo. O rei dos gigantes sabe usar essa curiosidade. Ele tenta convencer o Jinru a libertá-lo. Afinal, os dois serem monarcas, teoricamente os dois deveriam estar do mesmo lado. Mas Jinru percebe que existe algo errado. Mesmo preso, Leja possui uma presença absurda. Soltar aquela criatura significa libertar uma força capaz de comandar todos os gigantes e atacar a humanidade. Então Jinru toma uma decisão fria. Ele elimina Leja antes que o monarca recupere sua liberdade. Eu quero saber uma decisão sua. Se você estivesse no lugar do Jinru, libertaria o rei dos gigantes para conseguir respostas sobre o sistema e os governantes, ou acabaria com ele mesmo? Comenta aí, porque essa escolha parece ser simples depois que a gente conhece a história. Mas naquele momento, Jinru ainda não tinha todas as informações. O rei dos gigantes prova que os novos inimigos não são apenas mais fortes, eles também carregam um pedaço da verdade. Mas o próximo não quer negociar, explicar ou fazer acordos. Ele quer consumir tudo que estiver no seu caminho. Vamos para a próxima ameaça: o monarca das pragas. A rainha dos insetos e o monarca das pragas. Só o título já revela o tipo de batalha que ele oferece. Seu poder não depende só de força física. O corpo de Quereixa, não sei pronunciar não, viu galera? Monarca das pragas, melhor. Ele é uma arma viva. Pega esse combo: enxames, veneno, lâminas naturais e uma capacidade regenerativa que transforma os ferimentos fatais em pequenos atrasos. Isso é importante porque Jinru já acostumou a encerrar confrontos rapidamente. Ele identifica o ponto fraco, ele aumenta a velocidade e finaliza o inimigo antes que ele consegue reagir. Contra o monarca das pragas, destruir o corpo uma vez pode ser não suficiente. Ele também representa algo pessoal para o exército do Jinru. Beru é uma criatura com características de inseto. Se tornou uma das sombras mais poderosas do protagonista. O encontro entre ele e a rainha dos insetos cria uma imagem interessante. De um lado, a autoridade de um monarca sobre as criaturas semelhantes, e do outro, a lealdade absoluta do Beru e seu verdadeiro rei. Mas não se engane, esse monarca não aparece sozinho. Ela participa de um movimento muito maior dos monarcas para eliminar as peças mais perigosas do lado dos governantes. Antes do confronto principal, esses seres já demonstraram seu nível a um caçador que serve como receptáculo de um poder superior. Quando a rainha dos insetos finalmente enfrenta Jinru, ele precisa lidar com ataques imprevisíveis e também com a regeneração da inimiga. Mesmo assim, sua velocidade e seu poder avançam demais. Jinru consegue destruí-lo e arrancar a alma antes que a sua regeneração seja concluída. Parece outra vitória completa. Só que existe uma armadilha narrativa aqui. Ao derrotar essa monarca, Jinru acredita que eliminou a maior ameaça daquele ataque. Na verdade, os dois monarcas mais perigosos do grupo ainda estão esperando o momento certo. E um deles conhece o medo. Não é o medo que Jinru sente, mas é medo que o nome Iceborne provoca aos próprios monarcas. Vamos para a próxima ameaça: o monarca das presas. Raikhan, o rei das bestas e o monarca das presas. Ele representa força física, instinto e brutalidade. Enquanto os outros inimigos elaboram planos, Raikhan prefere esmagar tudo que estiver diante dele. Quando assume sua manifestação espiritual, sua aparência e sua força revelam a natureza de um predador criado para a guerra. Só que existe uma contradição que torna Raikhan interessante. Por trás de toda aquela agressividade, ele sabe exatamente o que o Iceborne é capaz de fazer. No passado, Raikhan e Baran, o monarca das chamas brancas, se voltaram contra o Iceborne. O resultado foi desastroso. Baran morreu e Raikhan escapou carregando aquela lembrança daquela diferença de poder. Por isso, quando percebe que Iceborne pode despertar completamente dentro de Jinru, Raikhan entende que existe uma janela muito pequena para agir. Se eles atacarem cedo, talvez consiga eliminar rapidamente. Se esperarem, o novo monarca das sombras poderá superar todos eles. Essa urgência leva Raikhan a se unir ao monarca do gelo. Durante a luta, a força bestial de Raikhan combina perfeitamente com o controle de campo do seu aliado. Um imobiliza e o outro destrói. Um mantém Jinru ocupado, o outro procura a abertura fatal. É aí que Solo Leveling
Levin quebra uma regra que parecia impossível de quebrar. Jinru é atingido de forma mortal. Rakan participa diretamente do golpe que derruba o protagonista. Por alguns instantes, não existe cura instantânea, poção ou missão de emergência. O coração de Jinru para. Mas o que acontece depois ainda é mais assustador para Rakan. O coração negro começa a reagir. Iceborne transfere completamente seu poder. E Jinru retorna não como um jogador obedecendo o sistema, mas como um verdadeiro monarca das sombras. Puta que pariu, eu até arrepio, galera. Quando Rakan percebe que está voltando, toda a sua arrogância desaparece. Predador se transforma em presa. Jinru caça o monarca das presas e oferece uma condição cruel: sobreviver ao mesmo número de ataques que Jinru recebeu. Rakan assume sua forma mais poderosa, tenta resistir e mesmo assim é destruído antes de completar o desafio. Rakan conseguiu ajudar a matar o Jinru humano. O problema é que essa morte liberou algo muito pior, mas ele não teria conseguido fazer isso sem o próximo inimigo. E entre todos os monarcas que atacam antes de Antares, esse é aquele mais que entende como controlar uma batalha. Essa é a penúltima ameaça, que é o Monarca do Gelo. Scyllad é o rei do povo da neve e monarca do gelo. Se Rakan é força descontrolada, Monarca do Gelo é precisão. Seu poder permite congelar o ambiente, limitar movimentos, criar armas de gelo e transformar o campo inteiro em território favorável para ele. Isso faz o Monarca do Gelo um adversário especialmente perigoso para Jinru. A velocidade foi um dos maiores vantagens do protagonista. Se o inimigo diminuir sua mobilidade e restringir as opções de fuga, até uma pequena abertura pode se tornar fatal. Scyllad também demonstra inteligência ao analisar o crescimento de Jinru. Ele não enxerga apenas o caçador coreano que venceu o Beru. Ele reconhece o nascimento de uma entidade que pode mudar o equilíbrio da guerra. Por isso, seu plano é simples e assustador: matar Jinru antes que a transformação seja concluída. Durante o confronto ao lado de Rakan, Scyllad usa um gelo para pressionar e criar uma abertura necessária para o ataque mortal. A vitória dos dois, ainda que temporária, prova algo importante. Naquele ponto da história, Jinru ainda podia ser superado por uma combinação inteligente de poderes de nível monarca. Mas quando Jinru retorna com a força completa do Iceborne, a situação muda. Rakan foge e é caçado. O Monarca do Gelo ainda tenta completar a missão, enfrentando não apenas o Jinru, mas também com a intervenção de Sung-Wan, o pai do protagonista. Esse detalhe torna toda a sequência ainda mais emocional. Sung-Wan usa o poder recebido pelos governantes para proteger o filho, mesmo sabendo que o seu corpo humano não suportaria aquilo por muito tempo. Depois de despertar, Jinru não enfrenta mais Scyllad como um jogador que subia de nível. Ele luta como uma das entidades centrais da guerra. O gelo que antes limitava seus movimentos já não conseguia impedir sua vingança. Scyllad é eliminado, mas sua participação deixa uma marca enorme. Ele mostrou que Jinru podia morrer, e ao tentar impedir o nascimento do Monarca das Sombras, acabou acelerando exatamente esse processo. Agora preste atenção. Até aqui Jinru venceu, porque despertou um poder que os inimigos temiam. Só que ainda existem monarcas que preferem esperar. Eles sabem que a verdadeira arma do grupo ainda não chegou à Terra: os monarcas que atuam nas sombras. Antes de falar o primeiro lugar, precisamos falar rapidamente de duas ameaças que fazem parte da guerra. Mesmo sem receber o mesmo confronto direto e pessoal contra Jinru, Karnak, o monarca do corpo de ferro e o rei dos humanoides monstruosos. Sua especialidade é resistência física. Seu nome já explica a ideia: um corpo construído para suportar ataques que destruíram caçadores de nível nacional. Orgumunt é o monarca da transfiguração e o rei dos espectros demoníacos. Ele está ligado à magia e à abertura dos portais, sendo extremamente importante para a movimentação dos exércitos. Os dois ajudaram a mostrar que a guerra não resume a duelos individuais. Cada monarca possui o seu próprio exército, função e maneira de atacar. Enquanto Jinru pode vencer só um inimigo, outras forças estão destruindo cidades e enfrentando os aliados dele em pontos diferentes de campo de batalha. Existe ainda Baran, monarca das chamas brancas. Jinru já enfrentou uma versão dele no Castelo dos Demônios, mas aquela batalha fazia parte do treinamento criado pelo sistema. O Baran original havia sido derrotado muito antes, durante o conflito do envolvimento do Iceborne. Ou seja, tudo que vimos até agora ainda era preparação para o verdadeiro líder dos monarcas. Ele não precisou de um sistema para crescer, não precisou ocupar o corpo de um caçador comum. Sua simples chegada obriga Jinru a pensar em uma estratégia que envolve o planeta inteiro. Para a última ameaça, já agradeço quem acompanhou até aqui: Antares, o monarca da destruição. Antares é o rei dos dragões e o monarca da destruição, e é o mais poderoso entre os monarcas. Se todos os outros representam a categoria de monstros, Antares representa a extinção. Seu exército é formado por dragões, criaturas capazes de destruir regiões inteiras, e ele próprio pode assumir uma forma de um dragão
explosão colossal. Mas o que realmente torna Antares o pior adversário possível para Jinru é o sopro da destruição. Normalmente, quando um soldado das sombras é destruído, Jinru gasta mana e traz ele de volta. Essa capacidade transforma seu exército em uma força quase infinita. Os inimigos cansam, perdem soldados e acumulam ferimentos, e as sombras continuam retornando. Simplesmente o ataque do Antares quebra essa vantagem, como eu falei no começo do vídeo. Seu sopro pode apagar completamente aquilo que atinge. Para uma sombra destruída por esse poder, não existe restauração, nem regeneração, nem nada. A primeira vez, Jinru corre o risco de perder seus soldados de forma definitiva. Não é apenas o exército que sofre. No combate direto, Antares possui força, velocidade, experiência e resistência suficiente para enfrentar o Monarca das Sombras em condições reais. Ele não olha para Jinru como um humano poderoso. Ele reconhece um rival. Esse é o pagamento, gente, da promessa feita no começo do vídeo. O arquiteto controla o sistema. Eija comandava gigantes. Hereisha se regenerava. Rakan e Sillad conseguiram matar o Jinru antes do despertar completo. Mas somente Antares consegue enfrentar sua forma final e continuar parecendo superior em vários momentos. Jinru entende que vencer apenas em força bruta pode ser impossível. Então ele transforma a própria batalha em uma armadilha. O objetivo não é simplesmente superar Antares em uma troca de golpes. Jinru precisa ganhar tempo e conduzir os adversários ao momento que os governantes podem atravessar para aquele mundo. A chegada deles muda o resultado. Antares, sendo o mais forte dos monarcas, não consegue resistir ao ataque em conjunto e é eliminado. Só que Jinru olha para tudo que foi destruído e percebe que aquela vitória chegou tarde demais para milhares de pessoas. Então ele toma a decisão mais pesada de toda a história. Usa a última oportunidade da taça da reencarnação e volta no tempo. Nesse novo futuro, Jinru carrega sozinho a memória da guerra. Ele entra na fenda dimensional e enfrenta os monarcas durante décadas, antes que os conflitos alcancem a Terra novamente. E desta vez, sem cidadãos para proteger e sem precisar dividir sua atenção. Ele caça cada um deles, inclusive Antares. E isso responde à pergunta da Thumb: quem pode parar o Sun Jinru? Antes do despertar completo, Rakan e Sillad. Eles provaram e tem como matá-lo. Depois da transformação, Antares foi o único inimigo capaz de levá-lo ao limite. Mas no final, nenhum deles conseguiu impedir aquilo que Jinru estava destinado a se tornar. Aí depois disso tem Solo Leveling Ragnarok. Isso fica para outro vídeo. E essa é a verdadeira escalada de Solo Leveling. A história começa com um caçador tentando sobreviver a goblins e termina com uma guerra entre entidades capazes de destruir o mundo. Agora eu quero saber sua opinião. Qual desses inimigos você quer ver animado? O arquiteto controlando a masmorra dupla? Jinru sendo derrotado pelo monarca do gelo? Ou a batalha final contra Antares? Comente somente o seu favorito aqui embaixo. Se der muito like, vou fazer um vídeo de Solo Leveling Ragnarok, que é sobre o filho do Jinru. Metinha de 100 likes, de boa. Se você chegou até aqui, escreve Monarca nos comentários. Assim vou saber que você viu até o final. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de Solo Leveling e assiste o vídeo que está aparecendo na sua tela, porque nele eu explico o segredo que muda completamente a forma que você enxerga Sun Jinru. Muito obrigado e fui!